bắt đầu với nhạc nền nhẹ nhàng, cảm động và trang nghiêm. Olá, amada família de Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo estejam com você e com toda a sua casa neste momento. Eu quero lhe dar as boas-vindas a este espaço sagrado, a este tempo que separamos para nos conectarmos com o céu, para buscarmos refúgio, força e direção para aquilo que temos de mais precioso, a nossa família. Neste exato instante, eu peço que você respire fundo. Solte as preocupações do dia, as ansiedades que pesam no seu coração, as vozes que tentam roubar a sua paz. Imagine agora que o próprio Deus está estendendo sobre você e sobre a sua casa um manto de paz, uma cobertura de amor que acalma toda tempestade. Nós estamos entrando em um santuário de oração, um lugar onde a presença de Deus é real e transformadora. E é nesta fé que iniciamos a nossa oração, com a certeza de que não estamos sozinhos. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Amém. Agora, em unidade de fé e propósito, vamos nos levantar em espírito de autoridade. A palavra de Deus nos ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E hoje, nós vamos usar essas armas para proteger e blindar as nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder que há no seu sangue derramado na cruz, nós nos levantamos contra toda obra das trevas que tem se insurgido contra o seu lar. Nós quebramos agora toda seta de contenda, de discórdia e de divisão que foi lançada contra o seu casamento, contra o relacionamento entre pais e filhos, contra a união entre irmãos. Nós cancelamos toda palavra de maldição, toda praga proferida, toda sentença de fracasso familiar, seja ela vinda de inimigos declarados, de falsos amigos, ou até mesmo de maldições erárias que vêm se arrastando por gerações. Nós declaramos que o poder do sangue de Jesus é infinitamente superior e quebra agora todo jugo, desfaz todo laço, anula toda obra maligna. Nós repreendemos e ordenamos que todo espírito de rebeldia, de vício, de pornografia, de depressão e de confusão que tem tentado se instalar em nossos filhos e em nossos cônjuges, que batem retirada agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que a nossa casa é território do Senhor. Nossas finanças estão debaixo da bênção de Deus. A saúde dos nossos familiares pertence a Jesus. Nossos filhos são herança do Senhor e estão selados, protegidos e guardados pelo sangue do Cordeiro. Nós cobrimos os umbrais de nossas portas com o sangue de Jesus e declaramos que o anjo da morte, da destruição e da desgraça não tem poder nem autoridade para entrar. Nós, com boa vitória de Cristo, sobre cada área da nossa vida familiar. A nossa família pertence ao Senhor. Agora que estabelecemos essa muralha de proteção espiritual, eu quero te convidar a abrir o seu coração para uma das histórias mais tocantes e poderosas de toda a Bíblia. É uma história que revela o coração do próprio Deus Pai. É a parábola do filho pródigo, encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Talvez você já a conheça, mas hoje peço que o Espírito Santo a revele de uma forma nova e pessoal para você. A história nos fala de um pai que tinha 2 filhos. O mais novo, num ato de rebeldia e autossuficiência, chega para o pai e diz: "Pai, me dê a parte da herança que me pertence." Imagine a dor no coração daquele pai. O filho não estava apenas pedindo dinheiro. Ele estava, em essência, dizendo: "Pai, para mim, você já está morto."
Eu quero o que é meu por direito para viver a minha vida, longe de você, longe das suas regras, longe do seu amor. E o pai, em um ato de respeito doloroso ao livre-arbítrio do filho, divide os bens e o entrega. O jovem parte para uma terra distante, e lá, a Bíblia diz que ele dissipa tudo o que tinha, vivendo dissolutamente. Ele gasta tudo em festas, prazeres momentâneos, falsas amizades. E quando o dinheiro acaba, os amigos somem. Uma grande fome assola aquela terra, e aquele jovem, que um dia foi príncipe em sua casa, agora se vê desejando comer a lavagem que os porcos comiam. Ele chegou ao fundo do poço. E é lá, no meio do chiqueiro, sentindo o cheiro da miséria, da solidão e do abandono, que ele cai em si. Ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele, o filho, perecia de fome. E naquele momento, uma decisão nasce em seu coração. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mas o ponto alto da história, o coração da mensagem, não está na rebeldia do filho, nem mesmo no seu arrependimento. Está na figura do pai. A Bíblia diz que, estando ele ainda longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Pense nesta cena. Aquele pai não ficou de braços cruzados, esperando. Todos os dias, ele subia ao ponto mais alto e olhava para a estrada, esperando, ansiando, com o coração partido, pela volta do seu filho. Ele não esperou o filho chegar, se humilhar e pedir perdão. Quando ele viu a silhueta familiar, ainda que suja, rasgada e magra, ele correu. Naquela cultura, um homem mais velho correr era um ato humilhante. Mas o amor daquele pai era maior que o seu orgulho. Ele correu, o abraçou, o beijou, e antes que o filho pudesse terminar seu discurso de desculpas, o pai gritou para os servos: tragam a melhor roupa, um anel para o seu dedo, sandálias para os seus pés. E matem o novilho cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esta história, minha amada família, é um retrato do coração de Deus por nós e por nossos entes queridos. E dela, tiramos lições preciosas para a nossa jornada. A primeira lição é: o amor de Deus Pai nunca desiste. Talvez você esteja hoje com o coração de um pai ou de uma mãe que olha para a estrada, esperando por um filho ou uma filha que se desviou, que escolheu um caminho de dor, que está vivendo em um país distante. Seu coração dói, a saudade aperta, a preocupação tira o seu sono. Escute bem, assim como aquele pai, Deus, o nosso Pai Celestial, não desistiu do seu filho. O amor dele continua a buscá-lo, a atraí-lo. Não perca a esperança. Continue a olhar para a estrada em oração, pois o amor do Pai é uma força que rompe as barreiras do tempo e do espaço para trazer os perdidos de volta para casa. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. Para você que nos ouve, e talvez se identifique com o filho pródigo, que se sente longe de Deus, que acha que seus erros são grandes demais, que a vergonha o impede de voltar, ouça a voz do Pai te chamando hoje. Não importa o quão fundo foi o poço, não importa a lama em que você se meteu. O Pai está de braços abertos. Ele não está com uma lista dos seus erros para te acusar. Ele está com a melhor roupa, o anel da aliança restaurada e uma festa preparada para você. A sua identidade de filho ou filha nunca foi perdida aos olhos dele. Volte para casa. Hoje é o dia de se levantar e voltar para os braços do Pai. E a terceira lição:
fundamental para a cura de nossas famílias, é o poder do perdão para restaurar. Aquele pai não disse, eu te perdoo, mas ele não impôs condições. O perdão dele foi imediato, completo e restaurador. Quantas vezes em nossas famílias nós permitimos que o orgulho, a mágoa e a falta de perdão criem abismos entre nós? Quantas vezes ficamos esperando que o outro dê o primeiro passo? Eu te pergunto, como está o seu coração em relação ao seu cônjuge, ao seu filho, ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão? Será que você está disposto a ser como aquele pai, a correr ao encontro do outro, a oferecer um abraço que quebra as barreiras do ressentimento? A cura da sua família talvez comece hoje, com a sua decisão de perdoar como o Pai nos perdoou. Essa promessa de um pai que espera, que protege e que cuida, não é apenas uma bela história. Ela está gravada em toda a Escritura, como um testamento do seu amor por nós. O Salmo 91 é a certidão de proteção que este Pai Celestial nos dá. É a sua promessa de que debaixo de suas asas, nós e nossa família estaremos seguros. O Salmo 23, por sua vez, é a afirmação de que Ele é o nosso bom pastor, que nos guia, nos supre e nos conduz por pastos verdejantes, mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte. Então agora, eu te convido a fechar os seus olhos, se for possível. Acalme seu coração e receba estas palavras não como um simples poema, mas como uma declaração de fé, uma promessa viva de Deus para a sua casa. Receba estas palavras como um escudo sobre a sua família. Ler o Salmo 91 de forma lenta, clara e solene. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, nosso Deus e nosso Pai, nós nos achegamos a Ti agora, com base nestas promessas e na revelação do Teu coração de Pai. Nós Te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós, não desiste da nossa família. E neste momento, nós colocamos diante do Teu altar cada lar que está representado aqui. Nós oramos, Pai, por aquele filho, por aquela filha que está em um país distante. Senhor, onde quer que ele ou ela esteja, nós pedimos que o Teu Espírito Santo o visite agora. Que ele caia em si. Que a saudade de casa, a saudade do Teu amor, inunde o seu coração. Nós quebramos as correntes dos vícios, das más companhias, da ilusão deste mundo. Pai, assim como o Senhor, nós ficamos na estrada, em oração,
esperando. E cremos que veremos a celebração da volta deles para casa. Nós oramos pelos casamentos que estão em crise, pelos casais que já não se falam, que dormem em quartos separados, onde o amor se esfriou. Pai, restaura a aliança. Sopra sobre este casamento, reacende a primeira chama. Derrama o teu bálsamo de cura sobre as feridas da traição, da amargura, das palavras duras. Que haja perdão, reconciliação e que a alegria da união seja restaurada em nome de Jesus. Nós oramos pelos relacionamentos quebrados entre pais e filhos, entre irmãos. Quebra, Senhor, os muros de orgulho, de incompreensão. Cria pontes de diálogo onde hoje só existe silêncio e dor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, seja o árbitro em nossos lares. Conforme a promessa do Salmo 23, nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós repreendemos o espírito de miséria, de dívida, de desemprego. Abre as portas da provisão, multiplica o pão na nossa mesa, honra a fidelidade daqueles que têm sido fiéis a Ti. E por fim, Pai, nós oramos por cura. Cura para os corpos enfermos, para as emoções feridas, para as almas angustiadas. Que a Tua virtude percorra cada pessoa que ouve esta oração, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Que toda doença, toda dor, toda enfermidade, diagnosticada ou não, seja consumida pelo poder do nome de Jesus. Eu quero te encorajar agora. Escreva o nome da sua família nos comentários. Escreva o seu pedido de oração. Vamos criar juntos uma poderosa corrente de fé, intercedendo uns pelos outros, crendo que o Pai que nos ouve é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e sobre a sua família, não apenas hoje, mas para todo o sempre. Receba esta bênção. Saiba que você não está sozinho. O Pai está na estrada olhando por você. Ele te ama, Ele te guarda, e Ele tem uma festa preparada para celebrar a sua vitória e a restauração completa do seu lar. Confie, descanse e espere no Senhor. Amém.